contra os deuses. Capítulo 1751, enterrando o reino do monarca Brahma. A projeção ainda estava em andamento. No reino do céu eterno, Yuan-Shi estendeu a mão e lançou uma bola de profunda energia de luz para Xing Juikong. Este último imediatamente sentiu uma onda de poderosa energia vital percorrendo seu corpo fraco. Ele olhou para Yuan-Shi surpreso. Até mesmo seus olhos turvos e lamentáveis tornaram-se extraordinariamente espirituosos. Yuan-Shi lançou um olhar para Xiuyong, mas foi desnecessário. Sua rainha teria entendido sua intenção mesmo sem ela. O canto de seus lábios se curvou levemente, um brilho escuro de repente brilhou em seus olhos. Neste momento, Xing Juekong era um aleijado completo, seja fisicamente ou psicologicamente. Portanto, a energia sombria da alma de Xiuyong penetrou em sua alma sem qualquer resistência. Uma luz escura se instalou nos olhos de Xing Juekong e suas feições de repente ficaram frias e imponentes. Ele agarrou a roda do deus estelar e se levantou. Ele ainda não tinha nenhuma profunda energia, mas era imperador há no mínimo 10 milênios. Shui Qianying e Lu Zhou realmente sentiram um pouquinho de pressão dele quando encontraram seus olhos. Solenemente, Xing Juekong entrou no alcance da projeção e chocou a todos na região divina leste. O Imperador Divino Estelar. No reino estelar auxiliar do reino do Deus Estelar, os 6 deuses estelares, Jade Celestial, Demônio Celestial, Sol Celestial, Chama Celestial e Encanto Celestial, levantaram-se em uníssono. Deus Imperador. Esta foi a primeira vez que Xing Juekong se mostrou ao mundo depois de desaparecer. Nem os deuses estelares nem os profundos praticantes da região leste puderam entender por que ele apareceu ao lado de Yuan-Shi. Os deuses estelares ficaram chocados e entusiasmados, especialmente depois que viram a roda do deus estelar em suas mãos. Foi porque a roda do deus estelar era a tábua de salvação da herança do reino do deus estelar. Enquanto a roda do deus estelar existir, o reino do deus estelar poderá vacilar, mas nunca desaparecer nos anais da história. Baque. As massas ainda estavam se recuperando da aparição de Xing Juekong, mas ele então fez algo que ninguém esperava ver dele. Caindo de joelhos ao lado de Yuan-Shi, ele ergueu no ar o núcleo e a linha de vida do reino do Deus Estelar, a roda do Deus Estelar e declarou solenemente: o mestre diabólico é o salvador do mundo e, por extensão, deste pequeno rei Xing Juekong. Portanto, em nome do Imperador Divino Estelar, eu e o reino do Deus Estelar decidimos jurar fidelidade ao mestre diabólico como agradecimento por seu presente de perdão. A partir de agora, o reino do Deus Estelar servirá ao mestre diabólico como seus servos agora e para sempre. Qualquer um que desafie sua vontade é o inimigo do reino do Deus Estelar. Se alguma vez desafiarmos este juramento, que o mundo nos destrua onde estamos. Seu juramento foi completamente isento de pretensão ou relutância. Ele estava ajoelhado, mas as palavras vieram claramente das profundezas de sua alma. Os reis do reino da região divina leste e profundos praticantes ficaram atordoados novamente. Os deuses estelares e os anciãos, dos deuses estelares, especialmente, não puderam dizer nada por muito tempo. Embora o reino do Deus Estelar tivesse caído completamente em desgraça após o desastre do infante maligno, e já tivesse passado muito tempo desde que Xing Juekong havia mostrado seu rosto, o homem ainda era o Imperador Divino Estelar. Eles não podiam nem negar o seu direito porque ele estava segurando a tábua de salvação, de todos os deuses estelares em suas mãos. O reino do Deus Estelar não era tão forte como costumava ser, mas ainda tinha 6 deuses estelares e 17 anciãos divinos estelares. Nenhum reino estelar abaixo dos reinos reais era igual. Isto foi especialmente verdadeiro depois que o reino do céu eterno e o reino do Deus lunar foram destruídos pelos demônios. Antes que eles percebessem, apenas 2 reinos reais ainda estavam de pé na região divina leste, e agora um deles tinha acabado de jurar fidelidade ao mestre diabólico Yuan-Shi diante dos olhos de todos. Este foi, sem dúvida, outro grande golpe para os profundos praticantes da região divina leste. Isso consumiu cruelmente qualquer esperança e determinação que ainda tinham. Grande irmã. A deusa estelar Demônio Celestial Rosa recorreu ao deus estelar de Jade Celestial Esther em busca de orientação. O resto dos deuses estelares também estavam olhando para ela. Depois que o Imperador Divino Estelar desapareceu misteriosamente, Moonflower e Shenlu foram mortos, e Jasmine e Kaisi foram. Aster se tornou o deus estelar mais forte e mais bem conceituado do grupo. Naturalmente, ela foi temporariamente nomeada líder dos deuses estelares.
Ela lentamente se levantou e olhou para a roda do deus estelar nas mãos de Xing Juikong. Ela notou que a luz das estrelas representando o poder divino do veneno celestial, o poder divino da origem celestial, o poder divino da força celestial e o poder divino do massacre celestial estavam faltando. O poder divino do deus estelar do massacre celestial estava faltando provavelmente porque a infante maligna Jasmine foi aniquilada pelos deuses diabólicos depois que ela foi expulsa do caos primordial. Mesmo que ela de alguma forma tenha sobrevivido à provação, ela foi bloqueada pelas paredes do caos primordial. Não havia como seu poder de origem retornar à roda do deus estelar de uma forma ou de outra. Mas porque o poder divino da origem celestial, do veneno celestial e da força celestial também estava faltando. Eles já haviam sido transmitidos aos seus novos sucessores. No entanto, não era hora de pensar sobre isso. Ela olhou para longe enquanto uma confusão de pensamentos percorria sua mente. No final, ela se lembrou do dia em que Yanxi morreu por Jasmine no reino do Deus Estelar. E murmurou, é hora de tomar uma decisão. No reino do céu eterno, Shui Qian e Enguilo, Zhou estavam olhando para Xing Juikong em estado de choque e medo. Quando eles olharam para Xiao Yao novamente, eles não puderam deixar de sentir um arrepio subindo até suas cabeças, vindo da planta dos pés. Todos os pelos de seus corpos estavam em pé. Xing Juikong recuou da área que estava sendo projetada para o mundo depois de fazer seu juramento, e o brilho negro em seus olhos desapareceu. De repente. Então, ele caiu no chão e parou de se mover completamente. Yanxi estendeu sua mão, a roda do deus estelar voou de volta para ele e desapareceu em sua mão. Ele selou novamente Xing Juikong em um bloco de gelo antes de jogá-lo de volta na profunda arca primordial. Enquanto o inesperado juramento de lealdade do Imperador Divino Estelar ainda reverberava nas almas das pessoas, o rei Luzhou, do Reino do Céu Encoberto e seu filho, Lu Lenshuan, rapidamente entraram na projeção. Falando nisso, a fama deste último foi quase igual à de seu pai recentemente. Mestre diabólico, a região divina leste foi sem dúvida culpada por este desastre, mas a maioria de seus habitantes não merecia sofrer por um crime que não cometeram. Eles eram apenas vítimas que foram manipuladas pelas pessoas que fizeram mal a você. Luzhou estava se dirigindo a Yanxi, mas na verdade ele estava conversando com os profundos praticantes da região divina leste. Se nós e a região divina norte continuássemos a nos atacar assim, tudo o que traria seria conflito e morte sem fim. Então peço que você conceda à região divina leste uma chance de atualizar nosso conhecimento sobre as trevas mais uma vez. Ou mesmo, apenas uma chance de expiar nossos pecados, mestre diabólico. Doeu ouvir palavras como expiar e pecado sendo usadas, mas era natural que o perdedor se submetesse aos caprichos do vencedor, sem mencionar que se tratava de um pedido de misericórdia, não de uma negociação. Luzhou estava implorando por uma chance de sobreviver em nome de toda a região divina leste. Eu, Luzhou, o rei do reino, do céu encoberto e o reino que eu governo nos juntaremos ao mestre do diabo. Tenho certeza que o povo iluminado da região divina leste escolherá resolver seu rancor com a região divina norte e viver verdadeiramente em paz com os profundos praticantes das trevas um dia. Ele definitivamente merecia ser chamado de um dos 3 maiores reis de reino da região divina leste. Seu discurso foi impressionante e contagiante. Shui Jiui também entrou na projeção. Como Luzhou disse tudo o que precisava ser dito, ela simplesmente se curvou e disse: o reino da luz envidraçada servirá lealmente ao mestre do diabo. Deixando de lado o Imperador Divino Estelar, ninguém pensou que 2 dos 3 reinos estelares que poderiam representar a vontade da região divina leste ao lado dos reinos reais também jurariam fidelidade ao mestre diabólico. Mesmo os profundos praticantes mais ferozes da região leste estavam começando a perder de vista uma razão para continuar lutando. Eu concedi uma chance à região divina leste, disse Yanxi em um tom baixo, de costas para o público. Quantos reinos estelares desaparecerão para sempre na escuridão daqui a 7 dias, eu me pergunto. Estou muito ansioso pela resposta. A projeção do céu eterno finalmente foi encerrada e a região divina leste caiu em um silêncio opressivo mais uma vez. O Imperador Divino Estelar, o Reino da Luz Envidraçado e o Reino do Céu Encoberto se submeteram a Yanxi. O exemplo deles certamente obrigaria incontáveis reinos estelares superiores a se renderem também. A resistência da região divina leste certamente diminuiria dia após dia. Depois de 7 dias, até mesmo o ato de resistir seria visto por todos como uma tolice. Dito isto,
A região divina leste não perdeu completamente as esperanças. Eles ainda esperavam que o reino do monarca Brahma os surpreendesse com um milagre, ou que o maior reino estelar superior da região divina leste, o reino das bordas sagradas, os reunisse sob sua bandeira e organizasse sua resistência final. Ponto. Depois que a projeção foi fechada, Yuan-Shi estreitou seus olhos ligeiramente antes de sussurrar: agora que isso foi feito, é hora de jogar o canudo final nas costas do camelo. Foi nesse momento que 3 raios negros cortaram o céu antes de pousar na frente de Yuan-Shi. Foram Yan 2 e Yan 3. Você voltou surpreendentemente rápido. Yuan-Shi os olhou de soslaio por um momento. Não me diga que você voltou de mãos vazias. Todos os 3 ancestrais Yama estremeceram em uníssono. Yaone rapidamente inclinou a cabeça e disse: Mestre, procuramos quase metade de toda a região divina leste, mas não conseguimos encontrar nem mesmo um único deus da lua. Nem mesmo um. Yuan-Shi franziu profundamente antes de dizer: você não está me dizendo que cada deus lunar pereceu para os cristais diabólicos das trevas eternas, está? Eu irei retornar à busca imediatamente, gaguejou Yan 2. Esqueça se defender, ele estava com muito medo de dar uma explicação. Deixa para lá. Yuan-Shi soltou uma risada fria. Se eles fossem espertos, teriam corrido mais longe que suas pernas pudessem aguentar. Nesse caso, eles poderiam sofrer um pouco mais, assim como o Old Eternal Yaven. Depois disso, ele lentamente virou a cabeça e olhou na direção do reino divino do monarca Brahma. Afinal, tem um show emocionante agora. Ponto. Enquanto isso, o último reino real que carregava as esperanças de todos os profundos praticantes da região leste ainda rejeitava todos os estrangeiros afogando-se em um mar de desespero diferente de tudo o que já haviam experimentado. Tosse. Tosse, tosse, tosse. Um jato de sangue saiu da boca de Qian Fantian enquanto ele tosse alto. O corredor estava silencioso e mal iluminado, mas os respingos de sangue no chão brilhavam em um verde misterioso. Ele ergueu as mãos e olhou para eles. Eles ficaram ainda mais brancos há 2 horas. Ele então olhou para cima e olhou para seus reis Brahma. Cada um deles estava, com dor e desespero. Durante o último dia ou mais, eles tentaram absolutamente tudo o que puderam pensar que poderia funcionar com o veneno, a melhor jade divina repelente do mal, uma grande formação expulsora de veneno, e até mesmo fundir seus poderes e expelir o veneno juntos. Foi completamente inútil. Tudo o que conseguiram fazer foi suprimir um pouco a energia venenosa. Eles não foram capazes de dissipar nem mesmo uma partícula do veneno cortador de pensamentos ferindo o céu. A tragédia de vários anos atrás que se repetiu, mas desta vez estava acontecendo com todas as criaturas vivas da capital do monarca Brahma. Nos dias de hoje, simplesmente não havia nada que um mortal pudesse fazer para dissipar a energia venenosa da pérola de veneno do céu. Todo o seu poder, astúcia e riqueza não passava de uma piada inútil diante do veneno cortador de pensamentos feridores do céu. Meu senhor, não há realmente outro jeito. O primeiro rei Brahma deixou escapar de dor. Ele não conseguia se lembrar quantas vezes já havia feito essa pergunta. Na verdade, seus olhos ficavam mais escuros cada vez que ele falava. Ei! Qian Fantian riu sombriamente. Eu não teria desistido de Inger, naquela época se fosse curável, não é? Naquela época, Xie Qingjiu e Yuan-Shi tiveram que planejar cada passo e assumir um alto risco apenas para injetar uma pequena quantidade de veneno do céu em seu corpo. Hoje, Yuan-Shi envenenou ele e todos os reis Brahma sem que eles percebessem até que fosse tarde demais. A diferença entre os 2 incidentes foi noite e dia. Foi por isso que Qian Fantian sabia melhor do que ninguém que a pérola de veneno do céu era a única coisa no mundo que poderia curá-los. Circulando cuidadosa e suavemente sua profunda energia para desacelerar a energia venenosa da melhor maneira possível, ele olhou para cima e olhou fixamente para nada em particular. Mesmo agora, ele estava relutante em implorar a Yuan-Shi. Ele ainda estava procurando por uma possibilidade diferente. Ou um resultado onde o reino do monarca Brahma pudesse sobreviver a esta tribulação. Enquanto todos na capital suportavam a tortura que era o veneno cortador de pensamentos feridores do céu, ninguém percebeu que um rei Brahma estava suprimindo sua dor e fugindo para longe de seu reino em segredo. Ele estava indo para onde o imperador divino do Março estava. Capítulo 1752, Enterrando o Reino do Monarca Brahma, 2.
Não Anseng estava se sentindo perturbado ultimamente. Quando a região divina leste foi invadida pela região divina norte, ele não prestou muita atenção. Na verdade, ele viu isso como oportunidade perfeita para roubar um certo objeto de vida eterna. Mesmo depois que o povo demoníaco apareceu do nada e massacrou o reino do céu eterno, seu senso de perigo ainda estava, em grande parte, silencioso. Ele escolheu usar essa tragédia para colocar pressão extra no reino do monarca Brahma. Depois que o reino do deus lunar foi aniquilado do nada, depois que a guerra em toda a região divina leste se transformou em um deslizamento de terra quando a verdade foi anunciada sem aviso. Mesmo ele não teve escolha a não ser desviar o olhar de seu maior desejo por um momento. A percepção de 1 milhão de anos que a região divina leste tinha do povo demoníaco da região divina norte foi o ponto crucial por trás de sua queda. Agora, até mesmo o próprio imperador divino do Mar Sul estava começando a pensar que havia sido ingênuo demais. Isto foi especialmente verdadeiro depois que a verdade foi revelada e ele começou a ouvir algumas notícias indesejáveis da região divina sul. Foi nesse momento que o rei do Mar do Inferno do Sul e o rei do Mar do Inferno Ocidental se aproximaram dele e disseram: "Eles estão aqui, meu rei." Muito em breve, 6 pessoas vestindo túnicas douradas entraram em sua residência e se ajoelharam diante de Não Ansem. Cada um deles era tão poderoso que poderia ser confundido com um deus vivo. Eles eram os deuses do mar. Eles eram respeitados e temidos por todos na região divina do Mar Sul. O reino divino do Mar Sul era o reino real mais forte da região divina sul. O imperador divino do Mar Sul era servido pelos 4 reis dos deuses do mar, o rei do Mar do Inferno Oriental, o rei do Mar do Inferno Ocidental, o rei do Mar do Inferno do Sul e o rei do Mar do Inferno do Norte, e 16 deuses do mar. Hoje, o próprio imperador divino, do Mar Sul, 2 reis dos mares e 6 deuses do mar se reuniram na região divina leste para um determinado propósito. Não Anseng levantou-se e olhou para os 6 deuses do mar que chegaram no momento perfeito. Mas ela não apenas não parecia feliz, como também ordenou com uma expressão profundamente preocupada no rosto: "Estaremos retornando imediatamente ao reino do Mar do Sul." Todos, os 6 deuses do mar, ergueram os olhos surpresos. Eles correram até aqui sem dormir para cumprir a vontade de seu governante, e a primeira ordem que ele lhes deu depois que chegaram foi ir para casa. O rei do Mar do Inferno do Sul e o rei do Mar do Inferno Ocidental não pareceram muito surpresos, no entanto. Eles estavam aqui desde o início, então ouviram tudo o que aconteceu na região divina leste. "Eu fui muito ingênuo", disse Não Anseng solenemente. "Eu julguei completamente errado Yunxi e a região divina norte. Ninguém conhecia a força da região divina norte melhor do que eles, os imperadores divinos. Anteriormente, Não Anseng pensava que a região divina norte estava apenas desabafando sua raiva de maneira suicida. Ele pensou que eles seriam aniquilados pela região divina leste com certeza. Apesar de ter sido provado que estava completamente errado mais tarde, ele ainda sentia que a região divina leste não cairia antes de desferir um golpe massivo na região divina norte. Se eles ousassem atacar a região divina sul naquele estado, então ele alegremente atenderia ao seu desejo suicida e os destruiria. Se essa fosse a única coisa sobre a qual ele estava errado, estaria tudo bem. Mas todos os dias ele ouvia pelo menos uma notícia que estava além de suas expectativas e que assustava até ele. A partir daquele momento, ele sabia que precisava revisar sua opinião sobre a região divina norte, Yunxi. E a razão pela qual ele foi atraído para o reino divino do monarca Brahma. A vida eterna era uma isca que fervia seu sangue e enlouquecia sua alma, mas poderia muito bem haver um abismo sem fim esperando por ele além dessa isca. "Vamos." Não Anseng ordenou decisivamente. Ele não apenas não subestimaria mais a região divina norte, mas também reuniria as forças centrais dos 4 reinos reais o mais rápido possível e os atacaria imediatamente após retornar à região divina sul. Ele pegaria a região divina norte desprevenida. Assim como eles pegaram a região divina leste desprevenida. De repente, eles sentiram uma aura incomum aproximando-se rapidamente deles. O rei do Mar do Inferno do Sul olhou para o lado e disparou como um falcão. Quando ele voltou, estava acompanhado por uma nova pessoa. O 10º rei Brahma do reino do monarca Brahma, Kianisi Xião. "Oh! Você é 10º rei Brahma, não é?" O imperador divino do Mar Sul lançou um olhar ao recém-chegado antes de estreitar os olhos. Seu imperador divino finalmente caiu em si. "Você está aqui para me convidar para um chá? Embora você não pareça estar muito bem.
Essa dificilmente seria uma descrição adequada da condição de Qian Zixiao. Até mesmo um não cultivador podia ver que seu rosto estava mortalmente pálido e seus olhos brilhavam com uma estranha luz verde. A aura de um rei, Brahma, deveria ser tão espessa quanto uma montanha, mas a de Qian Zixiao era frágil e caótica. Sua pele também estava se contorcendo de forma anormal, como se ele estivesse suportando uma tremenda dor. Baque. Qian Zixiao de repente caiu de joelhos e rastejou em direção ao Imperador Divino do Mar Sul. Todos ficaram chocados com sua repentina demonstração de humildade. Imperador Divino do Mar Sul. Salve-me. Salve-me. Medo, desejo, humildade. Ele parecia um moribundo que tentava agarrar-se à última gota de esperança. Sem conhecer a pessoa, ninguém acreditaria que isso vinha de um rei Brahma, mesmo que o visse e ouvisse com seus próprios olhos. Não Anseng olhou para Qian Zixiao com pupilas do tamanho de alfinetes. Ele era o imperador divino mais forte da região divina sul e tinha as habilidades de observação correspondentes. O medo e o desespero que assolavam Qian Zixiao não pareciam nem um pouco falsos. Pelo contrário, parecia que ele já estava assim há muito tempo. De repente, ele se esticou e enviou um fio de energia para Qian Zixiao. Este último não resistiu nem um pouco. No momento em que a consciência de Não Anseng estava prestes a invadir o corpo de Qian Zixiao, ele de repente tropeçou para trás de uma maneira quase cômica. Meu rei! A reação de Não Anseng chocou tanto os 2 reis dos mares quanto os 6 deuses dos mares. Não Anseng olhou fixamente para Qian Zixiao antes de rosnar. O que é esse veneno? Ele sentiu um demônio terrível que ameaçava devorá-lo para sempre pouco antes de sua consciência entrar no corpo de Qian Zixiao. Isso gelou seu sangue e o fez se afastar antes mesmo de tocar a aura venenosa. Ao mesmo tempo, ele descobriu a resposta para sua própria pergunta. Havia apenas uma possibilidade. Todos no reino dos deuses sabiam que o reino divino do Mar Sul possuía o veneno diabólico mais mortal do mundo, o veneno matador de deuses absoluto. O veneno que afligia Qian Zixiao agora era muito pior do que o veneno matador de deuses absoluto. Foi tão terrível que poderia levar um poderoso rei Brahma às profundezas do desespero. Só poderia ser o mesmo veneno que levou Qian Fantian a um beco sem saída anos atrás. O veneno da pérola de veneno do céu. Ei Yunxi. É a pérola de veneno do céu. Qian Zixiao gritou com voz trêmula. A razão pela qual ele renunciou até mesmo ao seu orgulho foi porque Não Anseng era a sua última esperança. De certo modo, não havia nada mais convincente do que a sua vergonhosa demonstração de submissão. O imperador divino do paraíso de Brahma, os reis Brahma, os élderes, os enviados divinos. Todos na capital foram envenenados por ele. Foi um grande choque para Não Anseng e seu povo. A capital do monarca Brahma, o núcleo do reino divino do monarca Brahma e até mesmo os reis Brahma e o próprio imperador divino do paraíso de Brahma foram infectados com o veneno do céu. Se isso fosse verdade, e se o veneno do céu fosse incurável por qualquer coisa que não fosse a pérola de veneno do céu, isso significava que o reino divino do monarca Brahma poderia ser varrido do caos primordial. Os reis dos mares e os deuses dos mares trocaram olhares aterrorizados entre si. Os reinos reais raramente guerreavam entre si porque qualquer dano causado a um oponente geralmente acarretava um grande custo para eles próprios. Mesmo que o descontentamento entre 2 reinos reais opostos fosse tão profundo quanto o mar, ninguém, exceto os completamente insanos, apostaria centenas de milhares de anos de acumulação em uma guerra até a morte. Foi por isso que muitos reinos reais subiram ao poder, mas nenhum foi destruído nos últimos milhões de anos ou mais. O que a rainha diabólica fez ao reino divino do céu claro foi basicamente o pior que os reinos reais já viram. Depois que Yanxi mostrou suas presas para o mundo, o reino do céu eterno foi massacrado, o reino do deus lunar foi aniquilado e o núcleo do reino do monarca Brahma estava atualmente sofrendo de um veneno incurável. Assustador dificilmente seria um adjetivo adequado para descrever essas tragédias. O imperador divino do Mar Sul olhou friamente para Qian Zixiao por um momento antes de zombar. O veneno do céu provavelmente só pode ser curado pela pérola de veneno do céu. Então por que você veio até mim em vez de Yunxi? Não. Qian Zixiao gritou com voz rouca. Yunxi é apenas um demônio sanguinário agora. Ele não é confiável de forma alguma. Ele é um homem que quebraria seu juramento ao grande ancestral do paraíso eterno bem na frente do mundo inteiro. Ele nos deu uma semana para considerar nossas opções quando nos envenenou, mas
Sabendo o que aconteceu com o reino do paraíso eterno, não há como ele curar, mesmo se dobrarmos nossos joelhos por ele. Ele só usaria esta oportunidade para nos humilhar o quanto quisesse. Ei! Não Anseng soltou uma risada. Pelo menos você ainda não perdeu a cabeça. Imperador divino do Mar Sul. Qian Zixiao rastejou em direção a Não Anseng novamente. Você é o único que pôde me salvar agora. A pérola divina do Mar do Sul é o maior artefato de banimento do mal no mundo atual, um artefato que poderia curar até mesmo veneno, matador de deuses absoluto. Sabendo disso, talvez seja capaz de me curar do veneno do céu também. Mesmo que não possa. Deve ser capaz de purificá-lo na medida em que for administrável. Ridículo. Não Anseng zombou com desdém. Você sabe o quão preciosa é a energia espiritual da pérola divina do Mar do Sul? Mesmo que pudesse purificar o veneno do céu, por que usaria isso em você? Qian Zixiao disse imediatamente, eu poderia ajudá-lo a conseguir. Ele parou por um momento para dar uma olhada nos reis e deuses dos mares antes de baixar a voz. Eu poderia ajudá-lo a conseguir o que deseja. Oh! O imperador divino do Mar Sul estreitou os olhos e esperou que Qian Zixiao continuasse. O 10º rei Brahma explicou, todos na capital estão envenenados agora, então se eu abrirá barreira para você, você poderá pegar o que quiser com facilidade. Eu prometo a você que não há como eles resistirem em seu estado atual. O imperador divino do Mar Sul riu baixinho. 10º rei Brahma, suas habilidades de atuação são bastante ruins. Eu deveria acreditar que um rei Brahma do reino real mais forte da região divina leste é um homem que trairia seu próprio mestre. Você me acha um idiota. Em vez de entrar em pânico, Qian Zixiao olhou diretamente nos olhos do imperador divino do Mar Sul e disse, a lealdade é importante, mas não deveria ser mais importante do que a vida de alguém. No momento, estou apenas fazendo o que um homem inteligente faria para sobreviver. Se você ainda se recusa a acreditar em mim. Qian Zixiao cerrou os dentes por um momento antes de dizer, sinta-se à vontade para ler minhas memórias mais recentes. Eu, Qian Zixiao, não resistirei. Os reis dos mares, deuses dos mares e até mesmo o próprio imperador divino do Mar Sul pareceram atordoados com a oferta. Sempre foi uma má ideia permitir que outra pessoa injetasse a energia da alma em sua alma. Se eles desejassem algum mal a você, as consequências seriam inimagináveis. Não havia como Qian Zixiao permitir isso, a menos que ele realmente não tivesse outra escolha. Por que não? Não Anseng não tinha motivos para discordar, então agarrou o topo da cabeça de Qian Zixiao imediatamente. Qian Zixiao cerrou os dentes e tremeu todo, mas não resistiu como havia prometido antes. Ele permitiu que a energia da alma de Não Anseng entrasse diretamente em sua alma. Tempo depois, Não Anseng tirou a mão da cabeça do rei Brahma. Ele usava uma expressão estranha no rosto. Meu rei? O rei dos mares do inferno ocidental deu um passo à frente. Ele não mentiu, murmurou Não Anseng. Neste momento, a capital do monarca Brahma. Não seria um exagero chamá-la de um inferno onde só existe desespero. Ele ficou chocado, tentado e absolutamente aterrorizado com o que descobriu quando disse isso. Se este veneno do céu tivesse entrado em erupção no reino divino do Mar Sul, poderia transformá-lo em um inferno venenoso em uma noite também. 7 dias. Não, temos menos de 6 dias restantes, disse Qian Zixiao enquanto lutava para se manter acordado. Foi uma tensão que aconteceu com qualquer um depois que sua alma foi invadida. Quando isso acontecer, Yunxi aparecerá e isso cairá em suas mãos. Na verdade, eu gostaria de me corrigir. O imperador divino do paraíso de Brahma pode muito bem apresentá-lo a Yunxi muito em breve para sobreviver. Se você deseja obtê-lo, é melhor agir o mais rápido possível. O imperador divino do Mar Sul olhou para Qian Zixiao por um momento antes de abrir um sorriso gentil. 10º rei Brahma, você realmente é a pessoa mais inteligente de todos os reis Brahma. O mundo seria um lugar mais inteligente se mais pessoas fossem capazes de descobrir a situação rapidamente e tomar as melhores decisões no menor tempo possível, como você. Ele lentamente abriu a palma da mão e revelou uma pérola dourada brilhante. Sua aura purificadora envolveu instantaneamente o espaço em que estavam. Era a pérola divina do Mar Sul. Segundo rumores, esta antiga pérola possuía a energia purificadora mais forte do mundo. Também foi dito que poderia curar até mesmo o veneno matador de deuses absoluto. Embora ainda não se soubesse se isso era verdade.
Qian Zixiao olhou para cima no segundo em que sentiu o cheiro da energia purificadora da pérola divina do Mar do Sul. Seus olhos brilhavam positivamente de desejo, enquanto ele olhava para a pérola como um homem se afogando que viu sua última gota de esperança. Você retornará à capital do monarca Brahma agora e desbloqueará a barreira imediatamente. Embora ele tivesse acabado de vasculhar as memórias de Qian Zixiao, não Anseng ainda agiu com grande cautela. Ele não acreditaria totalmente no homem até que o visse destravando a barreira da capital do monarca Brahma com seus próprios olhos. Seja eu capaz de conseguir o que quero ou não, prometo purificar o veneno do céu com a pérola divina do Mar do Sul assim que você cumprir o fim da promessa. Eu sou um homem de palavra, então você não tem nada a temer. Embora, ele sorriu sombriamente. Não é como se você tivesse outra escolha. Qian Zixiao ergueu os olhos com determinação e declarou: não olho para trás nem me arrependo das decisões que tomo. Ele imediatamente se virou e voou em direção ao reino divino do monarca Brahma depois de dizer isso. Siga-o. O conhecimento de que o artefato da vida eterna estava repentinamente a poucos centímetros de seu alcance extinguiu completamente sua decisão anterior de retornar. Ele, os 2 reis dos mares e os 6 deuses dos mares decolaram imediatamente atrás de Qian Zixiao. Yunxi estava acima da capital do monarca Brahma, escondido. Ninguém o notou. Muito tempo depois, a poderosa barreira que envolvia toda a capital do monarca Brahma de repente se desligou por conta própria. Somente uma pessoa com o poder divino do monarca Brahma poderia fazer isso. Ao mesmo tempo, as auras dos profundos praticantes do Mar Sul apareceram à distância. Yunxi estreitou os olhos e sorriu sombriamente. Um ninho de cães envenenados e uma matilha de cães gananciosos. Eu me pergunto quem sairá vitorioso no final? Capítulo 1753, Enterrando o reino do monarca Brahma. 3. O imperador divino do Mar Sul não tinha certeza se deveria ficar feliz ou aterrorizado quando a barreira fosse destrancada e sentiu um vento escuro e venenoso roçando seu rosto. A pérola de veneno do céu, o maior tesouro dos antigos. O imperador divino do Mar Sul murmurou atordoado para si mesmo. Um dia foi tudo o que foi necessário para transformar o reino real mais forte da região divina leste, um poder com quase 1 milhão de anos de história, em um inferno. Ao mesmo tempo, seu desejo pelo artefato da vida eterna, um profundo tesouro celestial que foi classificado ainda mais alto que a pérola de veneno do céu, cresceu infinitamente maior do que antes. No centro da capital, Qian Fantian abriu os olhos. Quando a barreira foi destrancada, Qian Zixiao era o rei Brahma mais próximo de seu núcleo. Meu senhor! Todos os reis Brahma olharam para ele gravemente. Mesmo agora, pois um estava ficando mais violento por causa do choque. Foi Zixiao. O rosto do primeiro rei Brahma ficou verde. Por que ele está? Tudo é possível quando uma pessoa é levada a um beco sem saída. O segundo rei Brahma suspirou profundamente. Qian Fantian levantou-se lentamente. Surpreendentemente, ele parecia calmo e controlado. Prepare-se para lutar. Isso foi tudo o que ele disse, antes de sair do salão principal para o céu. À primeira vista, o mundo abaixo dele se transformou em um inferno frio e esverdeado. 40 horas. 40 horas e quase 70% de toda a vida na capital havia morrido. Todos que viviam na capital do monarca Brahma tinham uma origem nobre, um cultivo impressionante ou a linhagem do monarca Brahma correndo em suas veias. Mas eles eram tão pequenos quanto formigas antes do veneno do céu. Os reis divinos e soberanos divinos ainda estavam morrendo um após o outro. Os jovens discípulos e os descendentes do reino do monarca Brahma morreram há muito tempo. Os intermináveis gritos de desespero encheram todos os cantos do mundo e transformaram o maior reino da região divina leste em um inferno. Se até mesmo os reis Brahma e o próprio imperador divino do paraíso de Brahma estavam sofrendo, quão pior seria para aqueles que nem sequer estavam no reino do mestre divino. Qian Fantian fechou lentamente os olhos. Nem mesmo ele tinha o coração tão frio a ponto de não sentir uma pontada de profunda dor e tristeza em seu coração. Quando abriu os olhos mais uma vez, viu o imperador divino do Mar Sul, os 2 reis dos mares, os 6 deuses do mar e, por último, mas definitivamente não menos importante, Qian Zixiao. Ignorando Qian Zixiao, Qian Fantian ajustou a respiração antes de se dirigir ao imperador divino do Mar Sul. Que surpresa agradável você trouxe aqui. Você nem trouxe tantas pessoas com você no dia em que fui coroado imperador divino. Os reis Brahma estavam atrás dele, mas cada uma de suas expressões era mais feia que a outra.
Todos estavam olhando para Qianis e Xiao com decepção, ódio e intenção de matar. Qianis e Xiao, por outro lado, parecia calmo e sombrio. Talvez fosse realmente como ele disse a Não Anseng antes. Depois que ele se decidisse, ele não se arrependeria de sua decisão. O Imperador Divino do Mar Sul sorriu antes de olhar para baixo de propósito. Qual é a minha agradável surpresa comparada ao presente de Yunxi? Ele então abriu a palma da mão e revelou a luz dourada da pérola divina do Mar do Sul. Falando nisso, você tem certeza de que não quer testar o artefato em minhas mãos? Qian Fantian respondeu severamente, existem idiotas neste mundo que não estão cientes dos limites da pérola divina do Mar Sul, mas eu não. Você realmente não saberá até experimentar, não? Quem sabe, talvez um milagre possa acontecer. O Imperador Divino do Mar Sul sorriu brilhantemente. Você deveria aprender com seu 10º rei Brahma. Ele é um homem inteligente que dá 10.000% por 1% de esperança. Ei! Qian Fantian de repente soltou uma risada estranha. Não há traidores nos reis Brahma. Você se esqueceu, Imperador Divino do Mar Sul, temos o sino da alma Brahma. Podemos retirar o poder divino do Deus Brahma de qualquer pessoa pela força. Ponto. O Imperador Divino do Mar Sul franziu a testa um pouco antes de olhar para Qianis e Xiao. Eu ainda sou um mestre divino, mesmo que você me roube o poder divino do Deus Brahma. Qianis e Xiao proferiu. Mas se eu morrer, perco tudo. Não me culpe por isso, Imperador Deus. Culpe-se por não ter trabalhado junto com o Imperador Divino do Mar Sul antes. O reino do monarca Brahma não teria sofrido esta tragédia de outra forma. O protesto veemente de Qianis e Xiao acabou com as suspeitas de Não Anseng pouco a pouco. Então, ele se lembrou do que viu na mente de Qianis e Xiao e se sentiu mais tranquilo. Ninguém poderia forjar os pensamentos e memórias de outra pessoa, muito menos um rei Brahma. Ele então ergueu a pérola divina do Mar Sul com uma mão e estendeu a outra em direção a Qian Fantian. Você sabe muito bem o que eu quero, Imperador Divino do Paraíso de Brahma. Esta pode ser a última chance em sua vida. Não repita a sua tolice uma segunda vez. Mar do Sul, disse Qian Fantian calmamente, você já se perguntou por que Yunxi declarou um limite de tempo de 7 dias. Você já se perguntou por que ele ainda não nos atacou, apesar de estarmos tão fracos. Por quem você acha que ele estava realmente esperando? Oh! As sobrancelhas do Imperador Divino do Mar Sul afundaram um pouco. Ele está usando a vida eterna como isca e o veneno do céu como catalisador para atrair você para a armadilha dele. Você vai me dizer que não consegue enxergar através de um estratagema tão simples como esse? Os olhos de Qian Fantian pareciam mais frios que o normal devido ao brilho misterioso do veneno. Quem sabe? Yunxi pode até estar escondido em algum lugar na esquina e esperando que nos matemos agora mesmo. Uma certa pessoa escondida. Bendito. O Imperador Divino do Mar Sul concordou completamente com suas palavras, mas sua única resposta foi esticar ainda mais a mão. Estou feliz que você já tenha pensado nisso. Isso certamente me poupará algum fôlego. Dê-me o que eu quero e prometo dar-lhe a pérola divina do Mar do Sul. Ambos teremos o que precisamos e não teremos que nos machucar. É o arranjo perfeito, não é? Eu sei que você já pesou suas opções. Você deve saber que esta é a sua melhor e única escolha. A aura purificadora da pérola divina do Mar do Sul estava quase roçando o rosto de Qian Fantian, mas ela nunca olhou para o artefato nem por um segundo. Vendo as chamas da ganância brilhando intensamente nos olhos de Não Anseng, ele sabia que seu amigo nunca recuaria, mesmo sabendo que estava sendo manipulado e usado em cada passo do caminho. Foi porque a isca era simplesmente demais para ele resistir. Ei, Qian Fantian de repente começou a rir. O que era uma risada baixa acabou se transformando em uma risada louca. Ah! A luz dourada explodiu de seus olhos enquanto ele invocava seu poder divino do monarca Brahma. Foi como 10.000 trovões. Era o poder do Imperador Divino mais forte da região divina leste. Os cabelos e as roupas de Não Anseng balançavam descontroladamente com a pressão, mas ele próprio não se comoveu nem um pouco. Os reis dos mares e os deuses dos mares atrás dele não se saíram tão bem, entretanto. A erupção do poder os chocou e os empurrou para trás. Meu senhor! Os reis Brahma gritaram em uníssono. Seu poder divino não foi a única coisa que rompeu. Ignorando o veneno que devastava todo o seu corpo como demônios furiosos, Qian Fantian olhou para Não Anseng com olhos tão escuros quanto o abismo e declarou,
O reino divino do monarca Brahma pode perecer para o veneno do céu, mas não tenho escrúpulos sobre isso. Ele me venceu de forma justa, então é isso. Se você vai tentar nos roubar enquanto estamos caídos, ei! Toda sua simpatia foi substituída por um olhar selvagem que nem mesmo Não Ansem tinha visto em sua vida. Prometo derramar seu sangue por esta terra, mesmo que o preço seja minha própria vida. No seu estado, a própria selvageria de Não Ansem pegou fogo quando ele guardou a pérola divina do Mar do Sul e convocou seu próprio poder. O imperador divino mais forte da região divina leste e o imperador divino mais forte da região divina sul entraram em confronto no topo da capital do monarca Brahma assim, mesmo, dividindo o próprio céu ao meio. Qian Fantian estava claramente sendo reprimido devido à corrupção do veneno do céu, mas ele não recuou nem um passo para longe de Não Ansem. A luz verde em seus olhos era brilhante e sua carne se contorcia de forma normal, como se houvesse minhocas embaixo deles, mas ele não demonstrava nenhuma dor em seu rosto. Meu senhor! Os reis Brahma não puderam deixar de ficar chocados, excluindo o traidor Qian e Xiao. Todos os 13 reis Brahma do reino divino do monarca Brahma estavam presentes. No entanto, todos eles estavam sofrendo com o veneno cortador de pensamentos feridores do céu, e o imperador divino do Mar Sul estava acompanhado por 6 deuses do mar e 2 reis dos mares. Este deveria ser o seu território, mas o reino do Mar do Sul era o que tinha vantagem absoluta. Se vamos morrer de qualquer maneira, então por que ficar com as costas dobradas e os joelhos no chão? O primeiro rei Brahma suspirou antes de enxugar sua tristeza. Assim como Qian Fantian, ele liberou todo o seu poder para a batalha. Nós somos os reis Brahma. É nosso dever cumprir a vontade de nosso Senhor. Todos os reis Brahma pararam de se conter e atacaram as forças do reino do Mar do Sul. O veneno dos céus estava comendo vivos, mas eles não se importavam mais neste momento. No chão, os anciões e os enviados divinos também endireitaram as costas. O veneno do céu era incurável. Se eles fossem morrer de qualquer maneira, então morreriam com dignidade, no mínimo. Matar. Eles não estavam mais tentando assustar as forças do reino do Mar do Sul, então a ordem não era repelir os inimigos ou defender seu reino. Era para transformar seus inimigos em cadáveres frios e sem vida. O destino do reino do monarca Brahma foi selado a partir do momento em que a palavra foi dita. Eles não poderiam vencer, porque estavam acelerando suas próprias mortes apenas usando seu próprio poder. Então eles matariam. Sim. Eles matariam seus inimigos com tudo o que tinham. Eles não podiam se dar ao luxo de prolongar esta batalha. Tudo o que puderam fazer foi usar todos os seus trunfos e destruir seus inimigos no menor tempo possível. Todos eles iriam cair no inferno de qualquer maneira, então eles poderiam muito bem arrastar alguém com eles. Qian Fantian balançou e atacou o imperador divino do Mar Sul com uma explosão de energia. Ao mesmo tempo, os reis Brahma, deuses do mar e reis dos mares entraram em ação. Fragmentos espaciais caíram como uma chuva torrencial enquanto as explosões rasgavam a estrutura do espaço em um instante. Pelo menos dezenas de redemoinhos dimensionais apareceram logo acima da capital. Os dedos de Não Ansem brilharam com energia dourada enquanto ele detinha o poder de Qian Fantian com facilidade. Apesar de estar no meio de uma tempestade espacial, seu sorriso só ficou mais selvagem do que antes. O peixe está tentando quebrar a rede. Seus vermes lamentáveis e moribundos acham que têm força para nos derrubar com vocês? Bang! Um simples movimento de seus dedos foi o suficiente para fazer Qian Fantian voar para muito, muito longe. Ele riu com desdém do imperador divino por um momento antes de avançar em direção à torre, do outro lado da capital. Ele estava aqui para pegar o artefato da vida eterna para si mesmo, não para massacrar o reino divino do monarca Brahma. Qian Fantian tentou alcançar Não Ansem, mas um bocado de sangue vermelho misturado com um verde aterrorizante saiu de sua garganta antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Mesmo assim, ele perseguiu o imperador divino do Mar Sul imediatamente, após a reação involuntária. O veneno cortador de pensamentos feridores do céu não estava apenas matando os reis Brahma e os anciãos Brahma, mas também impedia enormemente o fluxo de sua profunda energia. Como resultado, o reino do monarca Brahma estava em completa desvantagem, apesar de seus números superiores. Estrondo. O rei infernal do mar ocidental derrubou facilmente 2 reis Brahma que tentavam atacá-lo. Ele riu desdenhosamente de suas auras caóticas e rostos dolorosos antes de dizer: vocês poderiam ter caído com dignidade,
Mas não, vocês só precisam se humilhar, não é? Ei! O oitavo rei Brahma e o 13º rei Brahma de repente riram em uníssono. Ao mesmo tempo, uma luz dourada incomum brilhou em ambos os olhos trêmulos. Irmãos! O oitavo rei Brahma disse em uma voz de alma que apenas os reis Brahma podiam ouvir. Nós nos vemos mais tarde. O oitavo rei Brahma e o 13º rei Brahma soltaram um rugido e atacaram o rei do mar do inferno ocidental. Capítulo 1754. Ancestrais do monarca Brahma. Há duas grandes ameaças a serem observadas no reino divino do monarca Brahma. O primeiro é Kian e Fantian, e o segundo é um rei Brahma com desejo de morte. Isso foi algo que Kian e Ingir disse a Yunshi e Xiuyao enquanto eles ainda estavam se preparando para invadir a região divina leste. Um cultivador da herança do monarca Brahma é poderoso tanto em termos de poder quanto de alma. Eles não apenas poderiam cultivar uma alma Brahma independente, eles também poderiam executar uma técnica suicida chamada cinzas da alma Brahma através de sua energia da alma Brahma. Portanto, nunca é uma boa ideia atacar o reino divino do monarca Brahma à força. Em vez disso, deveríamos encurralá-los e encontrar uma ferramenta adequada para suportar o peso dessa técnica para nós. A boa notícia é: temos a ferramenta e a isca em nossa posse. Kian Ingir já sabia claramente quem usar e o que usar quando falou sobre seu plano. As duas partes mais difíceis deste plano são a parte em que encurralamos o reino do monarca Brahma e a parte em que minimizamos a vigilância da ferramenta e maximizamos seus desejos. Não se preocupe. As cinzas da alma Brahma são o triunfo final dos reis Brahma e, como ninguém jamais foi capaz de encurralar o reino divino do monarca Brahma, elas nunca foram usadas. O que significa que nem o reino do deus dragão, nem o reino do mar sul estão cientes de sua existência. Ponto. Quando o oitavo rei Brahma e o 13º rei Brahma voaram em direção ao rei do mar do inferno ocidental, o resto dos reis Brahma girou para mantê-lo no lugar com todo o seu poder. Eles não se defenderam mesmo quando os deuses do mar aproveitaram a abertura para abrir buracos em seus corpos. A pressão combinada de 10 reis Brahma foi demais até mesmo para o inferno ocidental. O rei do mar foi capaz de se libertar imediatamente. Um instante foi tudo que o oitavo rei Brahma precisou para envolver os braços em volta da cintura do rei dos mares, e o 13º rei Brahma para agarrar sua perna direita. Estrondo. O rei do mar do inferno ocidental zombou e detonou seu poder. A explosão de distância zero quebrou o braço os ossos do peito dos dois reis Brahma, e o sangue jorrou de seus lábios, mas eles nunca soltaram o rei do mar do inferno ocidental. Ao mesmo tempo, cicatrizes douradas começaram a aparecer por todo o corpo e uma luz dourada inundou seus olhos. Sinos de alarme tocaram dentro da cabeça do rei dos mares do inferno ocidental quando um arrepio terrível subiu por sua espinha. Ele deixou escapar: o quê? O que você está fazendo? Sentindo que algo incomum estava acontecendo, o rei do mar do inferno do sul mudou abruptamente de alvo e atacou o oitavo rei Brahma. Estrondo. A explosão de energia fez com que as costas do oitavo rei Brahma cedessem, mas as cicatrizes douradas ainda estavam se espalhando em um ritmo inacreditável. Ao mesmo tempo, a alma do rei dos mares do inferno do sul começou a gritar para ele escapar o mais longe possível do trio. Brahma. Alma. Cinzas. Os dois reis Brahma gritaram as últimas palavras de suas vidas antes que uma luz dourada engolfasse os dois e explodisse sem aviso. Estrondo. A explosão dourada parecia um som no céu. Não era nenhum poder que os dois reis Brahma deveriam ser capazes de liberar, mesmo que fossem 2 vezes mais fortes do que eram. Foi acompanhado pelos terríveis gritos do rei infernal do mar ocidental. Não Ansen olhou para seu subordinado ferido em estado de choque, mas ele apenas voou mais rápido em direção à torre onde estava seu objeto de desejo. Os corpos do oitavo rei Brahma e do 13º rei Brahma se transformaram em pó dourado durante a explosão. O Sternel King foi enviado voando como uma bolsa de sangue quebrada. A parte superior do tronco parecia porcelana quebrada e a perna direita estava completamente ausente. Dizer que ele foi gravemente mutilado seria um eufemismo. Ele foi um dos 4 grandes reis dos mares. De alguma forma, ele foi capaz de sobreviver à autodestruição de 2 reis Brahma. A terrível explosão dourada assustou o rei do mar do inferno do sul e os 6 deuses do mar, mas não o primeiro rei Brahma e o segundo rei Brahma. Eles atacaram o rei do mar do inferno ocidental e lançaram todo o seu poder contra o moribundo rei do mar do inferno ocidental. Mais 2 explosões se seguiram antes que a explosão dourada desaparecesse completamente. Desta vez,
O rei do mar do inferno ocidental se despedaçou em pedaços sangrentos de carne e ossos antes mesmo que pudesse soltar um grito. O imperador divino do mar sul olhou para trás novamente com um profundo choque nos olhos. A batalha estava apenas começando, mas várias vidas já foram perdidas. O reino divino do monarca Brahma estava morrendo enquanto eles lutavam, então as forças do mar sul pensaram que poderiam pisar neles e muito mais. Eles nunca pensaram que perderiam o rei do mar do inferno ocidental em apenas algumas respirações. Os 4 reis dos mares eram todos mestres divinos de nível máximo 10. Eles perdiam apenas para os imperadores divinos, sem mencionar que serviam ao reino divino do mar sul, o reino mais forte da região divina sul. E ele se foi assim. Assim mesmo. As pupilas do Sultan Neosseking haviam se reduzido a agulhas. Os rostos dos 6 deuses do mar tremiam violentamente. Qualquer um poderia detonar suas próprias profundas veias. Na verdade, isso muitas vezes acontecia com profundos praticantes que eram encurralados. Detonar as profundas veias era detonar todo o poder dentro das profundas veias. Naturalmente, foi um processo lento. Foi por isso que poucas pessoas usaram isso como técnica de matar, mesmo estando à beira da morte. O inimigo quase sempre seria capaz de escapar para um alcance seguro antes que alguém pudesse detonar suas profundas veias. No entanto, os 2 reis Brahma se autodestruíram muito mais rápido do que o normal, e a explosão resultante foi tão terrível que até mesmo o rei dos mares quase foi morto. Ei! Os algozes do rei do mar do inferno ocidental, o primeiro rei Brahma e o segundo rei, Brahma, não pareciam muito bem, apesar de seu sucesso. O sangue escorria por seus lábios e seus rostos estavam franzidos de dor. Eles estavam se matando toda vez que atacavam com força total. Mas eles estavam rindo. Eles estavam rindo de tristeza e determinação sombria. Estas são as cinzas da alma de Brahma, disse Kianis Xiao atrás do rei infernal do Mar do Sul. É uma técnica que permite a um rei Brahma detonar seu poder divino através da alma Brahma imediatamente. Você deve ser cuidadoso. O rei do mar do inferno do sul cerrou os punhos e estremeceu todo. A morte do rei do mar do inferno ocidental certamente se espalharia por toda a região divina sul. Foi uma perda inimaginável para o reino divino do mar sul. Cinzas da alma Brahma. Quem poderia imaginar que o reino do monarca Brahma possuiria uma técnica suicida tão aterrorizante? Quem teria pensado que 2 mestres divinos de nível 9 moribundos seriam capazes de derrotar um mestre divino de pico de nível 10? Ninguém é fraco no monarca Brahma, disse o primeiro rei Brahma, as palavras que todos os habitantes da região divina leste reconheceriam. Esta é uma questão de orgulho e crença. Para o bem-estar e o futuro do monarca Brahma, podemos conceder, nos submeter e suportar qualquer coisa. Mas nunca permitiremos que ninguém pise em nosso orgulho final. Quanto a ele, o primeiro rei Brahma apontou para Kianis Xiao. Ele não é um rei Brahma. Ele é apenas um cachorro. Ninguém percebeu que uma luz estranha e escura piscava caoticamente dentro da parte mais profunda das pupilas de Kianis Xiao. Ei! O rei dos mares do inferno do sul levantou lentamente a cabeça e olhou para seus inimigos. Seu desdém anterior se transformou em profunda irritação e intenção de matar. O reino divino do monarca Brahma realmente merece sua reputação. Admitimos que subestimamos você. Mas você também acelerou suas próprias mortes. Ele avançou e causou o colapso do próprio espaço. O primeiro rei Brahma e o segundo rei Brahma foram imediatamente jogados para trás enquanto seus peitos explodiam em uma chuva de sangue. Os 6 deuses do mar renovaram seu ataque depois que o rei do mar do inferno do sul atacou o primeiro rei Brahma e o segundo rei Brahma. A situação imediatamente piorou várias vezes para os desesperados reis Brahma. O imperador divino do mar sul ficou chocado além das palavras quando sentiu a morte do rei do mar do inferno ocidental, mas apenas hesitou por um momento antes de avançar em direção ao seu destino em alta velocidade. Yun-Shi estava parado acima da torre observando tudo. Neste momento, ele estava olhando para Qian Fantian, embora não Anseng estivesse vindo em sua direção. A torre estava completamente vazia porque os guardas já haviam morrido devido ao veneno feridor do pensamento cortador do céu há vários dias. Guzu também não estava em lugar nenhum. O imperador divino do mar sul imediatamente convocou a picareta diabólica removedora de espíritos e atacou as formações seladoras ao redor da torre. As profundas formações se despedaçaram em uma série de flases e ruídos altos. Algumas respirações depois, Qian Fantian finalmente alcançou Não Ansem,
Mas ele caiu de joelhos e vomitou um bocado de sangue envenenado no segundo em que caiu no chão. Ele não se atreveu a cuidar de suas feridas. Ele olhou para o Imperador Divino do Mar Sul e moveu a mão direita até o peito. Yuan-Shi estreitou os olhos e se agachou um pouco, pronto para entrar em ação a qualquer momento. Existem dois monstros antigos escondidos na torre secreta noroeste da capital do monarca Brahma. Foi isso que Qian Inger disse a ele naquela época. Eles se chamam Qian Yugu e Qian Binzu. Eles são meu avô e meu bisavô. HMPH. As pessoas no reino dos deuses ainda se lembram de seus nomes, mas tenho certeza de que ninguém sabe que ainda estão vivos neste mundo. Mesmo aqui no reino divino do monarca Brahma, há apenas 5 pessoas, incluindo eu, que sabem disso. Eles pagaram um preço especial e prolongaram sua vida usando o selo primordial da vida e da morte. Depois disso, eles se isolaram ao lado do artefato tanto para permanecerem vivos quanto para encontrar uma maneira de entrar no reino além do mestre divino. Todos os seus sentidos ficam selados quando estão em cultivo isolado, e tenho certeza que Qian Fantian os convocará no último momento. Mas, ele só pode fazer isso usando Brahma Soubeu. Este foi o maior segredo do reino do monarca Brahma, o fato de que seus ancestrais ainda estavam vivos. Quando Qian Inger ia se sacrificar para salvar Qian Fantian, ela ordenou especificamente que Guzu selasse essa parte de suas memórias para evitar que Yuan-Shi e Xie Qingjiu a conhecessem. Qian Fantian também perguntou a Guzu sobre isso. Embora este último tivesse mentido e dito a ele que as memórias foram removidas, não seladas. Como resultado, Xiu Yao foi capaz de desvendar o selo no mar da alma de Qian Inger com facilidade usando sua alma de imperadora diabólica. Naturalmente, ela rapidamente recordou todas as suas memórias sobre os ancestrais e o selo primordial da vida e da morte. É isso mesmo, assim como o reino Yama e o reino do céu eterno, o reino divino do monarca Brahma também desfrutou da proteção de seus ancestrais. Embora não fossem tão velhos quanto os 3 ancestrais Yama, o fato de terem conseguido sobreviver tanto tempo chocaria todos os seres vivos do mundo. Na era primordial, o selo primordial da vida e da morte era inferior apenas à espada ancestral punidora dos seus e à roda das miríades tribulações do infante maligno. Foi o terceiro maior profundo tesouro celestial do mundo e concedeu ao seu usuário a vida eterna. Depois que o reino divino do monarca Brahma obteve o selo primordial de vida e morte, eles passaram incontáveis tempo pesquisando maneiras de usá-lo. Finalmente, eles encontraram uma maneira de ativá-lo parcialmente durante a geração de Qian Yugu. Yuan-Shi observou atentamente a palma de Qian Fantian. No segundo em que ele tirasse o Brahma Soubeu, ele se mostraria e pegaria o artefato. Qian Fantian de repente pausou seus movimentos como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Em vez de tirar o Brahma Soubeu, ele desenhou algo no ar e criou uma barreira de isolamento ao seu redor. Só então ele pegou o Brahma Soubeu e tocou-o, cobrindo a área com luz dourada. Ponto. Seu plano fracassou. Yuan-Shi não teve escolha senão se retirar em silêncio. Bang! Houve outra explosão e uma pequena metade das formações de vedação que cobriam a torre foram completamente destruídas. Foi nesse momento que o som do sino entrou na torre. Estrondo. A luz de todas as formações seladoras desapareceu imediatamente, e o centro da torre de repente desmoronou para dentro. Então, um velho enrugado voou para fora e avançou direto para Não Anseng. Não era outro senão Guzu. Ei! Não Anseng atacou enquanto pronunciava sombriamente. Você de novo, seu maldito velho? Sua expressão mudou drasticamente de repente. Sua visão ficou branca por um instante. Não. 2 poderes gigantescos caíram do céu e pousaram à sua direita e à sua esquerda. Estrondo. Uma fenda dimensional com cerca de 500 quilômetros de comprimento quebrou a barreira do som como nenhuma outra e derrubou Não Anseng com força. O Imperador Divino derrapou no chão por dezenas de quilômetros antes de finalmente parar. Sua pele estava ligeiramente rachada e o sangue escorria por seus braços. 2 figuras pálidas apareceram lado a lado à sua frente enquanto ele abaixava os braços. Capítulo 1755 A decisão do Imperador Divino do Paraíso de Brahma eram 2 velhos vestidos com túnicas brancas simples. Seus cabelos eram completamente brancos e pareciam viajantes do tempo que haviam atravessado o tempo e o espaço para chegar ao mundo atual. Pareciam ter visto tudo o que havia para ser visto no mundo. O Imperador Divino do Mar Sul baixou lentamente os braços doloridos e olhou para eles.
Ele pensava que Qianifantine era o único profundo praticante em todo o reino divino do monarca Brahma que era igual a ele. No entanto, os dois velhos que bloqueavam seu caminho eram tão fortes quanto ele. Além disso, havia um peso e uma idade não naturais em suas auras. O que estava acontecendo aqui? Desde quando o reino divino do monarca Brahma tem dois desses poderes? Suas pupilas de repente encolheram quando um rosnado profundo e assustador escapou de sua garganta. Qiani Binzu e Qiani Ugu. Seus rostos e auras tocaram profundamente as memórias que ele herdou dos imperadores divinos antes dele. Eles deveriam estar mortos há muito tempo. No céu, Yunshi também observava os dois velhos. Até agora, tudo que Qiani Ingir disse era verdade. Qiani Ugu e Qiani Binzu foram os imperadores divinos monarca Brahma de 2 gerações atrás. O choque de não Anseng foi rapidamente substituído por uma loucura avassaladora enquanto ele olhava para os dois velhos que deveriam estar mortos há muito tempo. É tudo verdade, é tudo verdade. Não Anseng gritou com entusiasmo, você não apenas possui o artefato da vida eterna, mas também encontrou um método viável para usá-lo. Se o reino do monarca Brahma encontrou uma maneira de usá-lo, então não há razão para que o reino do Mar do Sul não possa fazer o mesmo. Ele riu loucamente quando uma luz dourada irrompeu de seus olhos. Ele abriu os braços e convocou a sombra de uma torre dourada atrás dele. Assim como os profundos praticantes do reino do monarca Brahma, suas profundas auras eram douradas em seu auge. A torre dourada atrás dele começou a ficar cada vez mais alta até atingir 30.000 metros de altura. O velho à sua direita parecia imperturbável, apesar do fato de que toda a capital do monarca Brahma estava envolta em uma aura venenosa. Ele olhou para não Anseng e disse, parece que os juniores do reino do Mar do Sul estão cada vez melhores a cada geração. Esta torre do inferno do sul é bem construída. Já é tão bom quanto o velho do nosso tempo. O outro velho suspirou. Suas vozes por si só colocaram grande pressão sobre os ombros de não Anseng. Sem mencionar que Guzu ainda estava à espreita na esquina. Aquele velho também não deveria ser subestimado. Mas ele não podia desistir sabendo que seus oponentes estavam mortos há muito tempo e que o artefato da vida estava bem na sua frente. Além disso, esta pode ser a sua única chance de vida eterna. Ele não iria parar mesmo que tivesse que esgotar todo o poder da Solterneutoer para alcançar seu objetivo. Sorrindo loucamente, ele estava prestes a dar um passo à frente quando algo o fez olhar para trás em estado de choque. Do outro lado do campo de batalha, os envenenados reis Brahma não eram páreo para o enfurecido rei do Mar do Inferno do Sul e para os 6 deuses do mar. Apesar de jogar toda a cautela ao vento e lutar com todas as suas forças, eles ainda sofreram danos massivos em pouco tempo. Estrondo. O rei do Mar do Inferno do Sul destruiu facilmente a grande formação do deus Brahma criada pelo primeiro rei Brahma e pelo segundo rei Brahma com um golpe de palma. Então, ele convocou 2 torres ilusórias, e as enviou voando em direção a seus oponentes. A explosão resultante cavou buracos gigantes no peito dos reis Brahma e os fez voar novamente. Embora o rei dos mares fosse poderoso, os 2 reis Brahma mais fortes do reino do monarca Brahma não deveriam ter perdido tão rapidamente. O veneno cortador do pensamento feridor do céu foi a maior razão por trás de seu poder e corpos enfraquecidos. Eles estavam perdendo força vital loucamente a cada respiração. Bang! Os 2 reis Brahma atingiram o solo como meteoros. Ao redor deles, o resto dos reis Brahma rastejavam no chão e também estavam gravemente feridos. Os reis Brahma trocaram olhares entre si. Eles viram a derrota e a determinação fatal nos olhos de todos. O rei do Mar do Inferno do Sul apareceu acima deles e pronunciou em um tom medonho. A oportunidade de executar tantos reis Brahma por nossas próprias mãos deveria ter sido prazerosa, mas nenhum de vocês pensa que morrerá facilmente depois de morrer. Matou o rei do Mar do Inferno Ocidental, certo? Depois do que aconteceu com o rei do Mar do Inferno Ocidental, o rei do Mar do Inferno do Sul lutou com cuidado, apesar de sua ferocidade. Ele nunca lhes deu a chance de se aproximarem dele. Ele abriu a palma da mão e convocou uma pequena profunda formação em cada dedo. Grite de dor antes de morrer. Que este seja o presente de despedida do Rei dos Mares do Inferno Ocidental. Foi nesse momento que 2 auras impossíveis apareceram à distância. Todos olharam naquela direção em estado de choque. Ancestral. O primeiro rei Brahma gritou entusiasmado. Ele foi o único rei Brahma que eu sabia do segredo. São os ancestrais. O que?
O rei do Mar do Inferno do Sul exclamou em estado de choque. Enquanto o rei do Mar do Inferno do Sul estava distraído com o surgimento dos dois ancestrais do monarca Brahma, Kianis e Xiao, o traidor que lutava contra seus próprios camaradas todo esse tempo, de repente agarrou-se às suas costas e o manteve imobilizado. Ao mesmo tempo, rachaduras douradas começaram a se espalhar por todo o seu corpo. Você! O rei dos mares do Inferno do Sul olhou para trás em estado de choque. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, outras duas figuras se agarraram a ele. À beira da morte, o primeiro rei Brahma e o segundo rei Brahma realmente ultrapassaram seus limites e se moveram mais rápido do que jamais haviam feito em suas vidas. No segundo em que tocaram o corpo do rei do Mar do Inferno do Sul, eles imediatamente acionaram suas almas Brahma para detonar todo o poder divino dentro de seus corpos. Grande irmão. Ulei. Todos os reis Brahma gritaram de tristeza. Mas houve apenas um resultado já que seus corpos começaram a brilhar. Estrondo. Estrondo, o rei do Mar do Inferno do Sul tentou afastar os três reis Brahma dele, com todas as suas forças, mas nenhum deles afrouxou o controle. As rachaduras douradas cobrindo seus corpos pareciam uma teia dourada que mantinha o rei do Mar do Inferno do Sul completamente trancado. Você! Você! A ferocidade nos olhos do rei dos mares do Inferno do Sul se transformou em medo. A memória da morte do rei dos mares do Inferno Ocidental se repetiu em sua mente. Um presente de despedida, hein? Essa é uma boa ideia. A essa altura, o primeiro rei Brahma já havia sido completamente engolfado pela luz dourada. Nós levaremos você como nosso presente de despedida. Espera. Estrondo desta vez. Foram três reis Brahma usando Brahma Solares juntos, sem mencionar que dois deles eram os mais fortes de todos. A explosão resultante ocorreu a centenas de milhares de quilômetros de distância. Ao contrário do rei do Mar do Inferno Ocidental, o rei do Mar do Inferno do Sul não teve chance de sobreviver à explosão. Ele foi feito em pedaços. Até mesmo os deuses do mar que tentaram salvar o rei dos mares do Inferno do Sul foram apanhados pela explosão e sofreram vários graus de ferimentos. No chão, os reis Brahma ignoraram as feridas e o veneno que corroía suas vidas e olharam fixamente para a luz final de seus camaradas. Os reis Brahma do reino do monarca Brahma eram o maior grupo de profundos praticantes na região divina leste, sem exceção. Eles sempre cumpriram fielmente suas crenças e sempre acreditaram que seus dias de glória durariam pela eternidade. Tudo havia mudado há menos de uma semana. Hoje, 5 reis Brahma partiram assim mesmo. À distância, Yunshi olhou para a explosão e murmurou para si mesmo: Qianling estava certo. Se tivéssemos tentado assumir o controle do reino do monarca Brahma pela força, teríamos sofrido enormes perdas. Os olhos do imperador divino do Mar Sul se arregalaram enquanto ele olhava para a extensão aparentemente interminável de luz dourada. E a aura desaparecida do rei do Mar do Inferno Sul. Qianli, Wugu e Qian Binzu atacaram repentinamente em uníssono. Seu poder se combinou para formar uma explosão gigantesca de energia dourada. Não Anseng imediatamente se virou e empurrou a torre de 30.000 metros de altura atrás dele para frente. Zumbido, uma rachadura dimensional apareceu lentamente no ponto de impacto enquanto um ruído surdo reverberava por toda a capital do monarca Brahma. A sombra da Torre do Inferno do Sul tremeu violentamente antes de desmoronar no nada. Enquanto isso, Não Anseng já havia voado dezenas de quilômetros de distância enquanto gritava a plenos pulmões: retire. A morte do primeiro rei dos mares o surpreendeu, mas também aprofundou sua loucura. Mas a morte do segundo rei dos mares finalmente o assustou o suficiente para acordá-lo de seu estupor. O reino divino do monarca Brahma estava à beira da destruição completa. Não deveria ter sido necessário nenhum esforço para conquistá-lo. E ainda assim, de alguma forma, eles conseguiram negociar 2 reis dos mares com o poder moribundo de 5 reis Brahma. Eles mataram metade de seus subordinados mais fortes em um período de tempo terrivelmente curto. Teria-lhe sofrido profundamente perder 2 deuses do mar. Muito menos 2 dos 4 reis dos mares mais fortes de seu reino. O artefato da vida eterna estava bem na sua frente. Mas os 2 ancestrais do monarca Brahma eram ainda mais próximos. Se ele não recuasse agora, se insistisse em colocar seus homens contra os 2 ancestrais do monarca Brahma e os reis Brahma restantes, ele poderia até perder os 6 deuses do mar. Ele estava plenamente consciente de que foi manipulado quando chegou pela primeira vez à região divina leste, mas nunca imaginou que perderia 2 reis dos mares no final de sua jornada.
Nem Qian Yugu nem Qian Binzu tentaram persegui-lo. Depois de confirmarem que o Imperador Divino do Mar Sul e os 6 deuses do mar haviam escapado completamente, eles imediatamente se sentaram no chão e fecharam os olhos. Então, eles ficaram tão quietos quanto estátuas. Qian Fantian ficou de pé e olhou para Qian Yugu e Qian Binzu por um momento. Então, sua expressão mudou ligeiramente. Pai real, avô, você. Eles estão envenenados também. Tosse, tosse. Guzo não conseguia mais esconder a dor no rosto. Eles trancaram o veneno dentro de suas entranhas para evitar que o Imperador Divino do Mar Sul percebesse. Na verdade, eles atingiram seu limite com o ataque anterior. Se eles tivessem permitido que a aura venenosa vazasse de seu sistema, Anseng não teria recuado, não importa o que acontecesse. Qian Fantian tremeu enquanto murmurava atordoado, pensar que a pérola de veneno do céu é tão aterrorizante. Não só a torre estava coberta por incontáveis formações seladoras, como também Qian Yugu e Qian Binzu estavam se banhando na aura divina do artefato da vida eterna muito antes do início do envenenamento. E ainda assim não conseguiram escapar do desastre. Pensar que o reino divino do monarca Brahma, um dos reinos mais elevados de todo o reino de Deus, seria humilhado a este ponto pela pérola de veneno do céu. Meu senhor. O resto dos reis Brahma arrastaram seus corpos cansados até seu imperador divino e seus ancestrais. O primeiro, segundo, oitavo, 10º e 13º reis Brahma morreram, e os 9 restantes também ficaram gravemente feridos. Eles se ajoelharam diante de Qian Yugu e Qian Binzu e cumprimentaram seus ancestrais com entusiasmo. Saudações, meu antigo rei. Saudações, meu ancestral. Nenhum dos ancestrais lhes deu uma resposta. Ui, Wulei, Zonglun, Beli, Zixiao. Todos eles se foram. Qian Fantian perguntou enquanto fechava os olhos. Sua voz era monótona e sem emoção. Sim, eles estão. O terceiro rei Brahma perguntou suavemente. É graças a Zixiao que conseguimos matar o rei do mar do inferno do sul, mas qual é o significado por trás de suas ações? Porque ele nos traiu no começo, apenas para dar a vida por nós no final? Só existe uma resposta para o comportamento anormal de Zixiao. Qian Fantian relembrou a vez em que Qian Zixiao foi ao reino da Canção de Neve e disse, e provavelmente encontrou Yan Tianxiao. E a rainha diabólica quando ele estava retornando do reino da Canção de Neve. Será que todos os reis Brahma chegaram à conclusão de uma vez? Sua alma foi roubada pela rainha diabólica, disse Qian Fantian antes de olhar para o céu. O mentor atraiu o Imperador Divino do Mar Sul para a região divina leste, levou o reino do monarca Brahma a um beco sem saída usando o veneno do céu, usou um Zixiao roubado de alma para atiçar as chamas da ganância de Anseng até os seus limites, então os traiu e as forças do Mar do Sul depois. Como resultado, tanto o monarca Brahma, quanto o Mar do Sul sofreram enormes danos. Sabendo disso, o mentor deveria estar assistindo esse show emocionante de algum lugar. Qian Fantian não se preocupou em apontar isso. Ele simplesmente fechou os olhos novamente e soltou um suspiro. Não importava mais se Qian Zixiao fosse controlada pela rainha diabólica. A batalha fez com que o veneno do céu nos corpos do rei Brahma ficasse completamente fora de controle, e mesmo agora sua carne e sua força vital estavam sendo consumidas a um ritmo ridículo. O terceiro rei Brahma perguntou tristemente, meu senhor, nós vamos desaparecer na história assim? Não. Qian Fantian surpreendeu a todos. Existe uma última maneira. Suas palavras acenderam uma chama de esperança nos olhos de cada rei Brahma. Prepare um navio. Só havia calma nos olhos de Qian Fantian quando eles abriu novamente. Agora que penso nisso, já faz muito tempo que não vi Inger.